Fala pessoal, tô aqui para mais um vídeo aqui no canal, depois de um tempão de novo sem gravar. Eu vim falar sobre um assunto bastante interessante, que é o seguinte: recentemente um amigo protestante evangélico falou comigo o seguinte, sabendo que sou católico e querendo lançar uma saudável provocação, ele apontou o seguinte fato. Ele me disse: só existe um santo. Não existe mais do que um santo. Só um. Só existiu um homem na face da terra que pisou nesta terra que pode ser chamado de santo. É, e eu fiquei, na hora, dizendo, contrariando ele, falei, não, mentira, não é verdade que nós só podemos chamar um de santo. A própria Sagrada Escritura tem versículos para isso. Mas depois que passou o momento, a conversa, e eu mostrei vários versículos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é, eu fiquei pensando no seguinte: muitas vezes a dificuldade maior no diálogo, na conversa saudável entre um católico e um evangélico, um protestante, acontece por causa da dificuldade com os termos, da dificuldade de compreender o sentido dos termos, o sentido das palavras, a dificuldade de compreender principalmente o que é uma verdadeira contradição. E o que é uma contradição? Se nós formos considerar a filosofia tradicional, o que é contradição, seja para Aristóteles, para Santo Tomás, contradição nada mais é do que você afirmar que uma coisa é e não é, ao mesmo tempo, e sob o mesmo sentido. Então, por exemplo, deixa eu procurar aqui uma caneta. Não tem uma caneta, não tem uma caneta. Bom, aqui, eu peguei uma Bíblia. Ó, vejam só, essa Bíblia aqui, ela é azul. Ela é azul. O que seria uma contradição? Eu dizer que esta Bíblia aqui, ela é inteiramente azul e inteiramente vermelha ao mesmo tempo. Lembrando da definição. O que é contradição? Dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, sob o mesmo sentido. Então, vamos pensar aqui no ao mesmo tempo. Se eu disser que essa Bíblia aqui é inteiramente azul e ao mesmo tempo dizer que ela é inteiramente vermelha, eu vou estar cometendo uma contradição, porque ou ela é inteiramente uma cor, de uma cor, ou ela é inteiramente de outra cor. Agora, se eu pintar essa Bíblia de vermelho e eu disser agora ela é inteiramente azul, e depois que eu pintar eu disser que ela é inteiramente vermelha, ótimo, não há contradição, porque ambas as coisas não foram afirmadas ao mesmo tempo. Mas agora vamos pensar naquilo que talvez seja o maior problema no diálogo aí do católico e protestante, que é o diferente sentido. Então, eu tenho uma contradição afirmar que uma coisa é e não é no mesmo sentido, ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Por exemplo, eu posso dizer que isso aqui é uma manga, isso aqui é uma manga de camiseta. Mas se eu disser que isso aqui é uma manga de camiseta, e eu disser que isso aqui é uma manga uma fruta chamada manga, isso está equivocado. Isso é uma contradição, não pode ser. É uma manga e uma a, e uma e uma manga de fruta e uma manga de camiseta ao mesmo tempo, porque a palavra manga é um homônimo. Isso a gente aprende em língua portuguesa. Um homônimo é uma palavra que é igual, mas possui diferentes sentidos. Então, a palavra manga é um homônimo. Ela pode ser dita em diferentes sentidos. E muitas vezes as palavras podem ser ditas por analogia, ou seja, elas são ditas sob o mesmo sentido, mas não inteiramente iguais. Elas diferem em algum aspecto, mas não em todos os aspectos. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, se eu falo para você que frutas são saudáveis, imagina que fruta é saudável, porque saudável é aquilo que me faz bem para minha saúde. Mas se eu digo que, por exemplo, eu fiz um exame de urina e meu xixi está saudável. Bom, não é o xixi não é saudável tanto quanto
a fruta, não é da mesma forma, no mesmo sentido, não é no mesmo sentido que é tomado, mas também não é dito em sentido completamente diverso, ou seja, é, difere daquilo que é equívoco e difere daquilo que é unívoco. Unívoco é aquilo que tem o mesmíssimo sentido. Equívoco é aquilo que tem um sentido completamente diferente. Manga, por exemplo, quando eu digo manga da camiseta e manga de fruta, elas têm um sentido equívoco, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mesma palavra, mas os sentidos são completamente distintos. Se eu digo que chocolate é saboroso e que iogurte é saboroso, estou dizendo no sentido unívoco. Os dois são igualmente deliciosos, saborosos para o meu paladar. Mas quando eu digo que o xixi de alguém é saudável, a urina de alguém é saudável, e porque foi feito um exame de urina e foi detectado que aquela urina está saudável, não há uma infecção, não há nada de ruim ali. E quando eu digo que frutas são saudáveis, eu não estou dizendo, usando a palavra saudável no mesmo sentido, nem de forma unívoca, igualzinho, nem de forma equívoca, completamente distinta, como a manga da fruta e a manga da camiseta. Eu estou dizendo de forma análoga, isso é analogia. Então veja só, compreender estas diferentes formas de utilização da linguagem me ajuda muito a compreender várias questões e impasses que acontecem principalmente aí na hora de se dialogar na hora do diálogo entre um católico e um protestante. Então, por exemplo, como eu disse, esta Bíblia aqui, eu não posso dizer que ela se eu disser que ela é azul inteiramente e inteiramente vermelha ao mesmo tempo, eu estou sendo contraditório. Se eu disser que ela é inteiramente azul e inteiramente vermelha no mesmo sentido, eu estou sendo contraditório. Mas, por exemplo, no uso da palavra santo, esse meu amigo que me provocou com esta fala, só Deus é santo, você não pode acreditar em outros santos, porque só Jesus foi santo. Você consegue, por exemplo, com a Sagrada Escritura, encontrar um versículo bíblico que diga algo semelhante. Apocalipse capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Tá? Um versículo bíblico dizendo só tu és santo. Dizendo que só Deus é santo. Só Deus é santo. Então, assim, e aí? Como é que faz? Os católicos acreditam em santos. Acreditam que Santa Teresinha, por exemplo, foi uma grande santa. Que a Virgem Maria é uma grandiosíssima santa. Que Padre Pio foi um grande santo. Santo Tomás foi um grande santo. Os apóstolos, São Pedro, São Paulo foram santos. E aí? Como é que fica isso? Lembra da definição de contradição? Se eu disser sob o mesmo sentido que uma coisa é e uma coisa não é, ao mesmo tempo e no mesmo sentido, isso é uma contradição. Contudo, se eu disser em diferentes sentidos a mesma palavra, seja de forma unívoca ou de forma analógica, isso não é uma contradição. Por exemplo, lembra do exemplo do xixi? Agora eu vou dar outro exemplo. A palavra santo. Aqui em Apocalipse 15, 4 diz que só Deus é santo. Mas vejam só, vários outros versículos. No próprio livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo 24, diz: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e dos que foram mortos na terra. Nela se achou o sangue de quem? Dos profetas e dos santos. Santos no plural. Mas, calma. Não é só Deus que é santo? O próprio versículo não disse, pois só tu és santo? Como é que fica isso? Então, veja. Exulta, outro versículo, ainda no capítulo 18, versículo 20. Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas. O quê? 3? Santos, apóstolos e profetas. E aí? Santos? Plural de novo. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, diz: porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Oxe, está escrito?
Está citando aqui o Antigo Testamento, dizendo que Deus disse: sereis santos porque eu sou santo. Mas como que Deus pode estar pedindo que eu seja santo, se só Ele é santo? E está falando que eu preciso ser santo? Se fosse impossível que eu fosse santo também, por que Deus me pediria uma coisa impossível? Então veja, ainda mais, Hebreus 13, 24, saudai a todos os vossos guias e a todos os santos. Saudai a todos os santos? A Êxodo 22, 31 diz, ser-me-eis homens santos. Hã? Ser-me-eis homens santos? Como assim? E aí, explica para mim isso. A palavra santo aqui é utilizada de forma análoga, não é sobre o mesmo sentido, não é completamente diferente, como um uso equívoco do termo, nem completamente unívoco, não é idêntico. Deus é a fonte de toda a santidade e por isso nós podemos também sermos santos por participação. Não no mesmo sentido que Deus é santo, como sendo Ele de quem provém toda a santidade, o centro, o centro de toda a santidade, a fonte de toda a santidade. Mas eu posso dizer que nós somos santos e que existem várias outras pessoas santas e muitos santos. Eu posso buscar a santidade para ser santo sem medo de que, crendo na santidade de outras pessoas e crendo na possibilidade da minha própria santidade, eu esteja querendo algo que é somente de Deus. Por quê? Porque quando eu quero ser santo e quando eu creio que existem santos, eu não estou contradizendo o fato de que só Deus é a fonte de toda a santidade. Então isso acontece em diversos outros versículos, como por exemplo, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Opa, como assim todos pecaram? Então como vocês podem dizer que a Virgem Maria não pecou se todos pecaram? Como você... E Jesus? Jesus foi homem? Jesus pecou? Já que está escrito todos. Então, bom, questões como essas eu trato com mais profundidade no meu livro. É isso mesmo, eu escrevi recentemente um livro que está na pré-venda. O nome dele é Eu Escolhi Ser Católico. Nós vamos tratar lá sobre diversos temas: purgatório, Maria, os santos, idolatria, só a escritura, é só na Bíblia. Eu preciso encontrar, toda minha crença precisa estar fundamentada na Bíblia, eu preciso de um versículo bíblico para tudo, história da igreja, os pais da igreja, a importância dos pais da igreja, e diversos outros temas. Tudo isso eu trato no meu livro, Eu Escolhi Ser Católico, uma apresentação dos motivos pelos quais a fé católica é a melhor opção cristã. Então, no meu livro, eu tento dialogar com tanto aquele católico que precisa aprender a conversar com pessoas de outras denominações que também são cristãos, quanto com o cristão de outra denominação, o evangélico, o protestante, que tem dificuldade com alguns termos que nós utilizamos. A intenção é que nós consigamos ter um diálogo mais frutífero, um diálogo mais proveitoso, sem desrespeito, sem brigas e com mais compreensão. Na capa do livro, eu fiz uma igreja, uma ponte, para que simbolize esse ato de diálogo, uma ponte, né? Como dizia o Papa Francisco várias vezes, da necessidade de criarmos pontes. E é isso. Eu espero que esse livro ajude todos os leitores. Se você tem interesse em comprar, em adquirir o livro, ele, como eu disse, está na pré-venda. Se você comprar até o dia 23 deste mês, até o dia 23/5, você tem um desconto e vai pagar apenas R$ 29,90. Você manda uma mensagem para mim, eu vou deixar no meu contato aqui na descrição do vídeo, se você quiser anotar também, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, no número 011 94283 3421. Então, você vai mandar uma mensagem lá no chat, falando: oi, quero comprar seu livro. Eu vou te mandar as informações, as formas de pagamento. Você pode pagar tanto por Pix quanto por cartão de crédito. E o frete é grátis até o dia 23. O frete é grátis para todo lugar do Brasil, beleza? Então é isso. Se você tem aquele amigo que você acha que seria legal presentear ele com esse livro, compra e dá de presente. E também me ajuda aí na divulgação, compartilha, dá um like no vídeo, manda para os seus amigos aí que você acha que seria útil estar em contato com esse tipo de argumento, com esse tipo de vídeo, de conteúdo. Se inscreve no meu canal e é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.